Vice-Presidente da Ordem dos Engenheiros, Engenheira Lídia Santiago, Senhor Reitor da Universidade Nova de Lisboa, Professor João Saágua, Senhores Vice-Reitores e Pró-Reitores da Universidade Nova de Lisboa, Senhor Presidente do Instituto Superior Técnico, Professor Rogério Colasso, Senhor Diretor da FCT Nova, Professor Virgílio Machado, Senhor ex-reitor da Universidade Nova de Lisboa, Professor Leopoldo Guimarães, Senhor ex-diretor da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Professor Fernando Santana, caros colegas docentes e não docentes, e, como não poderia deixar de ser, caros professores Dr. Rodrigo Martins, Elvira Fortunato e Hugo Águas, autores da obra Energia Fotovoltaica, Materiais e Aplicações. Cabe-me o privilégio de, em nome da nova FCT Editorial e em nome do Sr. Diretor da FCT Nova, Sr. Professor Virgílio Machado, agradecer a vossa presença nesta cerimónia do lançamento do livro Energia Fotovoltaica, Materiais e Aplicações. Quero agradecer, muito reconhecidamente, aos autores por terem escolhido a nossa editora para publicar esta importante e atual obra. Como bem sabem, os autores são cientistas de craveira internacional, reconhecidos pelo seu mérito científico e didático. E eu estou certo que não teriam qualquer dificuldade em interessar outras editoras na publicação da sua obra. No entanto, escolheram a da sua casa, a FCT Nova, o que para nós é motivo de orgulho e enriquece o nosso portfólio que queremos que cresça em quantidade e em qualidade. Este livro, que os autores escreveram com rigor e dedicação, tem como público-alvo os estudantes. Desta forma, cumpre um dos objetivos da editora, que é o de publicar livros que servem de base às disciplinas da FCT Nova, à semelhança do que se passa noutras universidades congêneres. Não me quero alongar, pois o meu papel aqui é meramente secundário. O protagonismo deve ser dado aos autores e aos professores doutores Leopoldo Guimarães e Fernando Santana, que generosamente aceitaram apresentar a obra. Não posso deixar de sublinhar que, além de serem académicos de reconhecido mérito, na área dos materiais e do ambiente, respectivamente, a presença destes dois eminentes professores reveste-se de um significado especial neste evento. O professor Leopoldo Guimarães fundou o Centro de Investigação em que os autores têm desenvolvido um excelente trabalho de investigação e, antes de assumir as funções de reitor da Universidade Nova de Lisboa, foi diretor da FCT Nova durante vários mandatos, deixando uma marca indelével na instituição. O professor Fernando Santana, revelando uma visão estratégica, fundou a nossa editora no último mandato como diretor da FCT Nova e é o responsável por me encontrar a abrir, orgulhosamente digo, este evento, porque foi ele que me convidou a montar a editora na sequência de várias conversas em que eu insistia que a FCT Nova deveria ter uma editora. É daquelas situações em que somos chamados a pagar pelas nossas palavras. Por isto, além dos laços de gratidão e amizade que nos une, há também uma admiração intelectual. Seguidamente, vamos ter o privilégio de ouvir algumas palavras por parte do Sr. Diretor da FCT Nova, Professor Virgílio Machado. Termino, pois, agradecendo antecipadamente a apresentação desta obra e expressando de novo o meu agradecimento aos autores por terem confiado na nova FCT Editorial para editar a obra. Muito obrigado. Da FCT Nova Editorial. Sr. Reitor, muito boa tarde. Caros colegas de mesa, boa tarde. É com muito prazer que estou aqui hoje. Aliás, julgo que é a primeira vez que, ao fim de 2 anos, consigo estar na mesma mesa com o anterior diretor e com o anterior diretor. Portanto, estamos aqui 3 diretores e um reitor, personalizados entre as pessoas, e é com muito prazer que estou aqui hoje. O meu trabalho é muito facilitado porque o departamento, o Centro de Investigação, foi criado pelo professor Leopoldo Guimarães, a nova editorial foi criada pelo professor Fernando Santana e os resultados estão à vista. Portanto, também
mantive na direção da nova editorial o professor José Paulo Santos e, portanto, o que se está a conseguir fazer realmente é particularmente importante com a atividade do professor Rodrigo Martins, do professor Hugo Águas e da professora Elvira Fortunato, porque, ao fim e ao cabo, é da nossa produção científica e da nossa produção em termos de conhecimento que, se não formos capazes de passar para os nossos alunos, então nada fica registado. Não é só produzirmos papers, também é produzir materiais que possam ser suficientemente bons em termos bibliográficos para que os alunos possam estudar melhor e progredir melhor no seu conhecimento. Também, como já foi dito, eu tenho aqui um papel secundário, mas não posso deixar de agradecer aos autores a confiança que depositaram na nova editorial, que de forma hesitante e ao longo do tempo tem lentamente vindo a tentar desenvolver a sua atividade, com todas as dificuldades que, ao fim e ao cabo, se colocam na atualidade, mas é uma postura que nós achamos essencial, Sr. Reitor, que a própria Universidade tenha as suas editoras e que possam dar corpo, ao fim e ao cabo, àquela que é a estratégia e a missão da Universidade. Portanto, muito obrigado, Sr. Professor José Paulo Santos, muito obrigado e muitos parabéns aos autores e felicidades, ao fim e ao cabo, no sucesso deste livro, que de certeza que será um sucesso. Boa tarde. Muito obrigado. Quero que agora o professor Leopoldo podia fazer a apresentação. Os meus cumprimentos a todos os que, de alguma forma, estão ligados a este evento, seja de proximidade ou longínquo. Não sei até que ponto. Meus cumprimentos ao Sr. Reitor, professor João Saágua, ao Sr. Diretor da Faculdade. Fiquei muito honrado pelo privilégio de poder apresentar esta obra que os autores, professor Rodrigo Martins, Elvira Fortunato e Hugo Águas, e professor Hugo Águas, decidiram oferecer à comunidade ligada à problemática da energia e não só. Organizei esta curta apresentação, deram-me 10 minutos para a apresentação, espero não os ultrapassar, incidindo sobre 5 referências, as quais pretendem, de alguma forma, caracterizar a excelência da obra. Em primeiro lugar, os autores. A minha opinião seria pura estultícia tentar organizar algumas frases de ocasião para apresentar os autores. Todos nós os conhecemos, sabemos da sua extraordinária contribuição para o conhecimento científico, tecnológico, pedagógico e social, a repercussão nacional e internacional do trabalho que desenvolve, quer individualmente, quer nos grupos de investigação que criaram, os investimentos que conseguiram e, fundamentalmente, os resultados que obtiveram. Como exemplo mais recente, na sequência de muitos outros, a conquista do prémio Impact, protagonizado pela professora Elvira Fortunato. Em segundo lugar, a abrangência. Trata-se de um livro moderno e rigoroso, contendo informação e conhecimentos aprimorados, que tem a rara virtude de poder interessar a um conjunto alargado de pessoas, protagonistas de várias áreas do conhecimento sistematizado, desde o estudante a nível avançado, ao profissional especializado que pretende enriquecer o seu conhecimento, ao candidato a graus superiores e mesmo ao economista e ao cientista social que pretendam ou precisem de perceber a evolução de uma área com repercussões de enorme efeito na sociedade, designadamente na inovação e no emprego. Em terceiro lugar, a oportunidade. Será um ato repetitivo e maçador afirmar que a sociedade que estabelecemos para viver e que nos define como seres, de entre outros, povoam o nosso planeta. Isso depende disto fundamentalmente e desesperadamente, todos eles dependem da disponibilidade de energia, que no essencial baseia o nosso modelo de desenvolvimento. É tema de compromissos espúrios, alianças, negociações, lutas e guerras, interesses fortemente estabelecidos, etc.
A exploração desenfreada das possíveis fontes de energia contribuíram para nos conduzir à desastrosa situação atual que bem conhecemos e que finalmente é motivo de preocupação a nível mundial, mais por receio ou medo, ou seja, qualquer coisa parecida, do que por vontade própria. A produção descentralizada e o aproveitamento das energias renováveis assumem um papel fundamental neste enquadramento, dando esperança para a existência de uma solução partilhada que tarda em se afirmar conclusivamente. Mas a esperança e, concomitantemente, a decisão política a todos os níveis têm de encontrar uma base estruturante do conhecimento científico, tecnológico e social, tantas vezes ignorados nessa decisão política. Basta consultar os planos energéticos de algumas décadas atrás. Poucas décadas atrás podíamos assistir à triste situação que nem sequer o termo energia fotovoltaica sabiam pronunciar. Não sabiam que existia esse termo. Depois, os nossos decisores lá evoluíram e hoje fala-se todos os dias nas energias renováveis e na energia fotovoltaica. Há 20, talvez 20 e poucos anos atrás, o próprio Plano Energético Nacional não contava com a energia do sol, energia fotovoltaica, por exemplo. Consideravam quase irrelevante e até ridicularizavam no Plano Energético Nacional a existência, a pretensão de incluir a energia do sol e a fotovoltaica no Plano Energético Nacional. Sou testemunha ocular disso. Esta obra assume-se então como um autêntico tratado sobre a energia em geral e sobre a conversão fotovoltaica em particular, pelo que exorta a tua leitura, a sua consulta, a sua consideração como base consistente para a tomada de decisão em vários planos da nossa vida em comum. Em quarto lugar, o conteúdo. Neste livro, o livro 1, que é a primeira das duas obras editadas, são percorridos 7 capítulos, passando pelos conceitos que informam a problemática da energia, e em particular a conversão fotovoltaica da energia solar, os dispositivos fotovoltaicos, incluindo também sobre o fabrico, propriedades ópticas e modelos elétricos e de medida, dispositivos de silício cristalino, culminando com o estudo exaustivo do silício policristalino. De notar que todos os temas são ilustrados com exercícios convenientemente ajustados que permitem ao estudante concretizar os conhecimentos adquiridos. Sobre as referências, que também é importante, muito importante serem incluídas num livro, as referências representam um autêntico manancial de acesso à informação, cobrindo na totalidade praticamente tudo o que possa ser exigido por quem pretende associar-se ao conhecimento atual. Bom, e agora a conclusão. Parabéns, professor Rodrigo. Parabéns, professora Elvira. Parabéns, professor Hugo Águas. Deram-nos permitiram-nos ter acesso a uma obra que em primeiro lugar orgulha os autores. Em segundo lugar, orgulha a escola onde eles trabalham. Em terceiro lugar, orgulha a universidade onde estão inseridos. E em quarto lugar, pretendem e dão uma informação absolutamente fundamental a todos aqueles que querem, efetivamente, de alguma forma, ou ligeira ou profunda, tirar os benefícios desta fantástica obra. Muito obrigado. Excelente, já posso tirar a máscara agora. Muito bem. Muito boa tarde. Magnífico reitor da nossa universidade, caríssimo amigo João. Senhor professor Leopoldo Guimarães, antigo reitor desta universidade e diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia. Senhor presidente do Instituto Superior Técnico, caríssimo amigo Rogério, que ali vejo.
membros da equipa reitoral, senhores diretores de unidades orgânicas e distinguindo muito em especial o diretor da minha faculdade, o professor Virgílio Cruz Machado. E como não tenho registro das presenças, socorro-me da fórmula do nosso Presidente da República: excelências, caros colegas e caros estudantes. Foi com muita honra também, como já aqui referiu o Sr. Professor Leopoldo Guimarães, de facto foi com muita honra que aceitei o convite para fazer, enfim, a apresentação deste segundo volume do livro Energia Fotovoltaica, Materiais e Aplicações. Não se assustem, porque o tamanho de letra é muito grande, eu tenho muitas folhinhas. É claro que é sempre difícil falar a seguir ao professor Leopoldo Guimarães. E mais ainda neste caso, pois, como é sabido, ele foi um dos precursores desta área, no âmbito da sua extraordinária visão sobre a ciência e a tecnologia dos materiais, tendo criado o primeiro curso e o primeiro departamento de Engenharia dos Materiais no país, naquela grande escola de que também foi fundador, e quando me refiro a uma grande escola só posso estar a referir-me à Faculdade de Ciências e Tecnologia, é evidente. Fez escola, senhor professor, e hoje tem aqui mais uma prova, dada por estes seus discípulos com a publicação deste excelente livro. Portanto, é com toda a humildade que vou procurar desempenhar-me desta tarefa, embora o faça com muito gosto. Cabe-me então dizer algo a propósito do segundo volume do livro, organizado em 4 grandes capítulos, que, de forma integrada e adequadamente desenvolvida, abordam os materiais e os dispositivos para a produção de energia solar fotovoltaica. Não sendo especialista da área, não ouso apreciar o seu conteúdo, mas pela observação que fiz, considero de grande generosidade científica e técnica, no sentido em que evidencia um esforço notável de disponibilização de informação sobre o tema e, sobretudo, um esforço para facilitar a sua compreensão, incluindo até exercícios exemplificativos. Por outro lado, tem uma apresentação muito agradável, convidativa mesmo, e o que também é importante. Como todos sabemos, a forma também é conteúdo. É por tudo isto que me revejo inteiramente na apreciação constante do prefácio assinado por um estimado colega e amigo do Instituto Superior Técnico, o professor Paulo Ferrão, quando refere: esta obra vem contribuir de forma muito relevante para enriquecer os textos científicos em língua portuguesa no domínio da energia fotovoltaica, pois é simultaneamente rigorosa e didática, abrangendo uma grande diversidade de temas que são integrados de forma harmoniosa. Destaquemos a importante asserção rigorosa e didática. De facto, é uma obra de base para investigadores, para técnicos, mas também para estudantes, o que deve ser realçado. Os autores podiam ter preferido uma via, diria, mais eclética, mais dirigida aos seus pares e, portanto, com menor preocupação pela abordagem didática das matérias tratadas, como fizeram, e há que saudá-los por isso, por terem procurado assegurar que os estudantes fossem também destinatários principais da sua obra. Há que felicitar os autores por isto, em minha opinião. De resto, o professor Leopoldo também já o referiu. Uma palavra muito especial para os autores. Desde logo, para os felicitar por partilharem o seu conhecimento com a comunidade académica e técnica, sistematizando e tornando simples o que é complicado. Eu já disse isto mais do que uma vez, e é verdade,
Eu tive um professor em Londres que dizia, sempre me disse, quando tiveres alguém que te explica alguma coisa de forma muito complicada, é porque também não percebeu. E o livro consegue exatamente o contrário. Adicionalmente, e ainda relativamente aos autores, por facultarem informação para a prossecução do desígnio de descarbonização até 2050, e fico muito satisfeito por ver aqui os objetivos do desenvolvimento sustentável, aqui na decoração do palco, emprestando assim à potencial utilização de energias renováveis a desmistificação de bases científicas e tecnológicas de uma dessas energias, a solar fotovoltaica. Escrever um livro é uma tarefa árdua e morosa e que apela a uma concentração que em tempos normais não é fácil de conseguir. Em tempos de pandemia, se calhar de confinamento, será mais simples, mas tenho notícia que a generalidade dos autores engordou mais do que produziu. Bom, o resultado de toda esta crise que há bocadinho o professor Fragata nos dava conta aqui. Portanto, antes de terminar, gostaria de saudar muito especialmente o professor Rodrigo Martins, o colega e amigo Rodrigo, porque se a área de materiais na FCT teve e tem o extraordinário desenvolvimento que todos conhecemos, a ele se deve, é ao Rodrigo. O Rodrigo foi, inquestionavelmente, o motor, e para nós que o conhecemos bem, e com que força, que esteve na base de todo o sucesso, sendo credor da nossa admiração por tudo o que já fez e por tudo o que certamente ainda vai fazer. Parabéns, Rodrigo. Muitos parabéns também à professora Elvira Fortunato e ao professor Hugo Águas, creio que a segunda geração da escola do professor Leopoldo Guimarães, por esta obra que se distingue pela qualidade e que, sem qualquer dúvida, acrescenta notoriedade à nossa escola. A propósito de notoriedade, embora ainda não seja oficial, de resto também já aqui mencionado, não posso deixar de felicitar a professora Elvira Fortunato pela atribuição de mais um prémio europeu, o Impact, que traduz mais um fantástico reconhecimento do seu trabalho e que certamente muito a honra, mas que nos deverá honrar também a todos nós. Muitos parabéns, Elvira. Eu sei que falta um, mas é preciso dar tempo. Bom, termino com uma palavra de muito apreço pelo excelente trabalho da nova FCT Editorial, dirigida pelo professor José Paulo Santos, e que, como dizem os livreiros, deu à estampa mais uma excelente obra da sua coleção de ciência, engenharia e tecnologia. Parabéns. Muito obrigado. Bem, cabe-me a mim representar os autores e tentar transmitir-vos o quão contente nós estamos de produzir a obra e quão contentes estamos de ouvir as palavras que os nossos colegas acabaram de dizer, e com isso eu quero me dirigir ao senhor magnífico reitor, ao professor João Saágua, ao meu, desculpe o termo, meu grande amigo Rogério, à minha presidente do CAC, da Ordem dos Engenheiros, a todas as pessoas que nos estão a ouvir e, acima de tudo, a uma pessoa que durante 12 anos me acompanhou a tentar escrever um livro que, de facto, tivesse uma componente pedagógica e que, no fim de contas, completasse aquilo que nós costumamos dizer. É bom que eu planto uma árvore, tenho um filho e escrevo um livro. Não era um livro em língua inglesa, que isso já tínhamos, mas que fosse, no fim de contas, o meu contributo para aquilo que eu me sinto honrado, que é de ser português. E, portanto, falar a minha língua e escrever na minha língua. E, para isso, muito me ajudou o Vítor Teodoro,
que é de facto uma pessoa excelente, magnífica, com qualidades pedagógicas acima do normal e, portanto, toda a própria estrutura do livro foi pensada por ele. As componentes de fazer exercício e, portanto, dar este outro aspecto pedagógico também foi ele que transmitiu no sentido que pudéssemos fazer um livro nesse sentido e também que da própria extensão e, portanto, que fosse abrangente desde o início de nós falarmos sobre as políticas energéticas até ao fim. O livro tenta ser isso e, acima de tudo, é um contributo, porque, para além do professor Leopoldo Guimarães ter criado os primeiros cursos de energia fotovoltaica, não havia ainda formação em licenciatura ou em engenharia, e isso aconteceu nos anos 77, quando eu me juntei ao grupo na Nova, mas também quando se pensou e arquitetou a licenciatura, foi a primeira licenciatura que tinha na sua estrutura exatamente a disciplina de energia de conversão fotovoltaica, era assim que se chamava, e, portanto, aquilo que acontece, não só porque nós ensinávamos, porque também investigamos. As raízes da nossa investigação estão exatamente no fotovoltaico. Começou com o CDS, com o professor, com o professor Leopoldo Guimarães, não o partido, mas o sulfureto de cádmio, e depois nós tivemos, de facto, um grande impacto na componente dos filmes finos, nomeadamente de silício, e, portanto, a perspectiva que nós quisemos dar foi essa, a da nossa inicial, e depois projetarmos em exercícios futuros, portanto, com contributos de pessoas que também foram formadas. Eu tenho orgulho porque, de facto, orientei as duas pessoas que são minhas coautoras e com uma partilho a felicidade da minha vida. E, portanto, o que o livro pretende ser é também um testemunho da nossa atividade, que se prolonga desde 1967 até este momento. É um contributo que nós queremos dar à sociedade e que sirva, portanto, no fim de contas, como elemento de coesão lusófona. E eu acho que isso é importante nestes momentos, porque achamos que a dimensão internacional a conquistamos e merecemos a conquista que temos, mas também temos o dever de saber apoiar o espaço onde nós atuamos. E esse espaço é o espaço da lusofonia e, portanto, esse foi, de facto, o grande risco que a gente quis correr, mas eu penso que é um contributo que vai ficar numa língua bonita, que é a língua de Camões, e esperemos que os impactos, porque a nossa ideia, como disse o professor Leopoldo Guimarães, é que servisse uma panóplia de utilizadores extrema e que, no fim de contas, qualquer cidadão o possa, de uma forma simples, pelo menos o volume 1, entender a problemática energética e, por isso, fazemos esse esforço de introduzirmos a problemática energética, que é um tema bastante caro e que nós utilizamos muita informação que foi produzida pelo professor Leopoldo Guimarães, bem como ideias que nos foram dadas pelo Vítor Teodoro para compormos uma componente mais básica do livro. Portanto, nós tentamos ser integradores, tentamos demonstrar aquilo que eu penso que é mais relevante, foi trabalharmos em equipa, integrar novos conceitos que foram feitos pelo Hugo Águas, portanto, o Hugo Águas já pertence a quase a uma segunda geração e meia, porque ele também foi orientado pela Elvira, e, portanto, estamos aqui 3 pessoas e significa, acima de tudo, qualquer coisa que é muito importante na escola, é deixar história e deixar caminho feito. Porque as grandes pessoas que trabalham de forma singular e não deixam trabalho feito, não deixam continuidade ou perspectivas de continuidade naquilo que fazem, acho que, por excelentes que sejam, não contribuem para o desenvolvimento societal e social que todos nós temos a obrigação de o fazer. Em nome de todos os autores, muito obrigado pela vossa presença. Esperemos que gostem do livro e, acima de tudo, que o comprem. Muito obrigado.